vão vir mais e vão atingir mais, e essas pessoas vão estar menos preparadas para se defender, seja para se deslocar para uma outra região, no caso, por exemplo, de problema de falta de água, né, de problema de inundação, de problema de dificuldade de produção de alimento. Então, eu tenho certeza de que isso vai. Na questão eu gostei muito do que o Joel queria fazer uma pausa na questão do carro, né? Que ele levantou uma coisa que eu faria uma analogia com a questão da roupa também. Eu acho realmente que o problema não é só ter um carro. Talvez ter o carro é um dos menores problemas. O problema é como a gente usa o carro. Primeiro, se a gente usa ele sozinho ou se a gente compartilha. E segundo, quando a gente usa, né? Porque uma coisa é você ter um carro que anda 10 mil, 8 mil, 5 mil quilômetros por ano. Outra coisa é você ter um carro que anda 100 mil quilômetros por ano, né? Carregando uma pessoa. Né? Então, aí a pegada ecológica, né? Pegando a coisa da Valérie, desse uso, seria bem intensivo. Então, aquela mesma coisa. O uso do carro acaba tendo um impacto maior do que a própria construção do carro. Até porque hoje são todos recicláveis, os materiais são bem, né? Hoje em dia existem carros bem ecológicos nesse sentido, né? De baixo consumo de energia para ser feito e também que ele é todo reaproveitável e desmontado. A gente volta sempre na questão da desigualdade, né? E eu vejo assim que a desigualdade socioeconômica ela é perversa, mas a desigualdade educacional talvez seja a mais perversa, porque ela impossibilita autonomia, liberdade e a pessoa sair dessa situação, né? Você vê que até porque perde a noção, né? Não tem uma noção mais ampla do que a gente vive hoje, né? Então acho que isso talvez seja uma coisa. E aí já vem a solução também da desconstrução dos valores. Eu acho que é a educação. E quanto mais cedo a gente agir, melhor. A idade ideal é de 0 a 7 anos. Então é onde a gente deveria investir mais na educação, os melhores professores, aqueles que têm mais dom, serem bem pagos, né? Porque ali é a base dessa desconstrução, né? Disso, ou pelo menos da não construção errada. Talvez essa seja mais do que desconstruir, é não construir de forma errada, né? É estruturar já para que aquele ser que venha e que cresça já tenha isso, né, natural. Então, quantos seres humanos hoje no planeta? Difícil. Existem dados para isso, mas existem dados de que com o caminhar da carruagem, talvez a partir de 2050 até 2100, o planeta não possa suportar mais do que 2 bilhões de pessoas. Então aí não é nem o ideal. É que não vai ser possível viver mais do que essa quantidade de humanos no planeta, né? E talvez estejamos até sós já. Poucos outros seres vivendo junto com a gente. Vou passar aí para... Assim, eu vou falar também um pouquinho a respeito de cada pergunta, que foi muito interessante e complementou bem o que a gente falou aqui na frente. Primeiro, sobre essa questão dos pobres que são cobrados. Eu concordo, realmente eu acho que, dando um exemplo, o esgoto, né? Normalmente as pessoas se incomodam muito mais com um bairro de periferia, onde a gente vê a casa jogando esgoto, embora seja uma quantidade muito menor do que no centro. Em Itabuna isso é claro, né? No centro as pessoas vivem nos seus prédios confortavelmente. No bairro da Vitória, todo asfaltado, todo limpo, não tem aquele mau cheiro do rio, e despejam o esgoto no rio Cachoeira, mas não se incomodam. Agora, o bairro de periferia que faz a mesma coisa incomoda a sociedade. Então, eu concordo, assim, e concordo também com o que você falou, que os problemas também pegam mais para os pobres, né? Então, assim, é um mundo muito desigual ainda, por isso que eu também abordei primeiro essa questão. Em relação a quantas pessoas podem viver nesse planeta, né, o que seria ideal,
Aí, novamente, voltando a essa questão do consumo, e do primeiro slide que eu queria colocar, e mostrar aqui a questão do quantas pessoas mudou para como essas pessoas vivem. Então, inicialmente, a gente se perguntou muito assim, quantas pessoas podem viver? Isso veio muito de uma preocupação dos ricos, dos países desenvolvidos, que já não tinham essa taxa de natalidade tão alta quando começaram essa discussão, desde aquela época. E sempre queriam apontar para o terceiro mundo, né, nessa época ainda chamava de terceiro mundo, que estava tendo muitos filhos. Então, se fosse ter mais filhos, mais crianças no mundo, seria um problema. Hoje a gente não discute mais essa questão, assim, está um pouco ultrapassada essa questão nesse sentido. É mais de como a gente vai consumir, como usar os recursos, né? Porque se, por exemplo, o estilo africano hoje ele seria possível, né, ser vivido por todo mundo e não impactar tanto. Em relação aqui, Breno falou que ia só agradecer pelas complementações, né, muito boas que você fez sobre o conceito de sustentabilidade. Depois, acho que é o Daílson, seu nome, né? Sobre a coleta seletiva. Você falou da importância dos conselhos, né? E, de fato, conselhos, coletivos, grupos de pessoas que assumem realmente o compromisso de implantar a coleta seletiva. Isso é fundamental. Por quê? A coleta seletiva, vamos dizer assim, a gestão dos resíduos sólidos é uma questão muito complexa. Então, ela não vai ser resolvida em 1 ano, 2 anos, nem numa gestão de um governo. Então, precisa ter grupos que tenham isso como compromisso a longo prazo. Talvez que façam disso até seu viver, assim, tipo, ter essa decisão. Eu vou viver esses próximos 20 anos para resolver a questão dos resíduos da cidade. Então, essa pessoa com o grupo vai conseguir resolver. E esse grupo pode começar com indicadores, por exemplo, fazer um levantamento de quanto custa hoje a gestão dos resíduos. Quem paga e para onde vai esse dinheiro? Porque existe um mercado do lixo e ele interessa a alguém. Se hoje ele está sendo mantido dessa forma, alguém está se enriquecendo com essa forma, né? E assim, se você começa a fazer um levantamento e mostrar isso, tornar visível para onde vai o dinheiro, para quem, e se isso é interessante para a sociedade, você vai conseguir resolver aos poucos. E esse grupo também precisa conversar muito com os sucateiros, com os catadores, descobrir, por exemplo, por que não se formam as cooperativas. As cooperativas não são viáveis hoje. Se você for fazer as contas mesmo com o catador, você vai ver se é vantagem para ele, ele vai dizer que não é vantagem para ele. Mas está sendo vantagem para o transporte do caminhão ter um aterro, onde ele vai, quanto mais ele carrega lixo, sem separar, ele ganha com o transporte. Então, essas contas tem que fazer e tem que mostrar para a sociedade. Aí tem que ter uma decisão em cima disso. O que a sociedade quer? E onde vai o recurso público? Se o recurso público vai para pagar os catadores para fazer uma coleta seletiva, ou esse recurso público vai para pagar os caminhões que vão levar o lixo sem separar, com aterro, né? Então, é isso. E em relação a Márcio, só queria falar uma coisa complementando o que você falou. Além da educação das crianças, a gente também pode pensar em criar nichos de experimentação. Aí sim, grupos de pessoas que têm uma visão diferente, ou que já experimentaram coisas diferentes que as outras pessoas não conhecem, ou nunca tiveram oportunidade de conhecer, podem criar experimentos pequenos, nichos, que seria, por exemplo, um trecho de ciclovia perfeito para todo mundo usar, com bicicletas que você pode pegar no início da ciclovia e devolver no final da ciclovia. Então, você começa a criar uma oportunidade para pessoas que nunca tiveram isso, talvez. E elas começam a se inspirar e adotar também essa ideia. Então, a gente fala muito dessa questão da sustentabilidade através da criação de nichos de experimentação, para implantar novas práticas, novas tecnologias. Então, é isso. Obrigada. Você quer? Pode falar. Tá, eu vou fazer um comentário de coisas um pouco da relação ao projeto que você fez. Eu acho que eu vou entrar um pouquinho. Mas bom, é claro que eu não destaquei toda a importância do transporte coletivo, né? Eu acho que está dentro dos consensos, né, um pouco já construídos. Se a gente falar na necessidade do transporte coletivo, me parece um pouco, né, fora do momento. Quer dizer, eu acho que está claro isso, e aí a ênfase no ciclo viário, acho que ficou bastante claro na minha fala. Mas eu queria colocar essa questão que o Xi acho que destacou bastante.
transporte coletivo é básico para a mobilidade, tá certo? E aí a gente tem que avançar em discutir coisas que são conversadas em outros, não é nem em outros países, não acontece em outros países, acontece no nosso país. Então, discussões que têm que ser colocadas, que o movimento de junho lá de 2013, né? Quando toda a mobilização que surgiu em torno da tarifa e tal, que não são os 20 centavos, enfim, acho que é essa discussão e causou, a partir daí, toda essa grande mudança que teve no país e que ontem mais uma etapa foi dada com a cassação do Eduardo Cunha. Acho que está tudo no movimento só. Ou seja, a questão do transporte é fundamental, e o transporte coletivo colocado, né, especialmente pela juventude. E aí, tem coisas que o Estado tem que intervir. Então, primeiro, tarifa zero, tá certo? Assim, eu não vejo outra bandeira a ser defendida e outra providência técnica a ser feita como proposta é tarifa zero. Então é subsídio total, que a população já paga. Quer dizer, a população mais pobre é que paga imposto, a gente sabe disso, comparativamente com a elite econômica do país. Então tem que se dar os meios de propor a tarifa zero. E o transporte coletivo valorizado nesse sentido. Algumas ferramentas que no Brasil ainda não tem. Por exemplo, o pedágio urbano. Tá certo? Então, me coloco aqui, a questão foi levantada para você, mas permita que eu faça uma intromissão, a questão da ciclovia na ponte. Tá certo? Veja, por que eu vou fazer ciclovia na ponte? A meu ver, a ciclovia, a ponte ela vai passar lá por fora, tá certo? Lá do Morro do Pernambuco vai vir por fora. Quem vai usar, então eu vejo um mapa hoje, vejo uma densidade grande, se você pegar Hernani Sá, Nelson Costa e Nossa Senhora da Vitória, é uma densidade tal, uma mancha tal de população de baixa renda, que se equivale aqui todo malhado, toda essa parte de trás, subindo para a Zona Norte. Essa é uma densidade muito grande, é uma mancha urbana de pessoas pobres que fazem essa viagem pendular cotidiana, tá certo? Horário de pico de ônibus, beneficiados mais ou menos pelo corredorzinho que tem, pela faixa exclusiva, porque a hora que chega na ponte, né, o pessoal do sul, quer dizer, chega ali não tem mais, né, então fica aquele afunilamento, então acabou a faixa de ônibus, tá certo? Então, quando ficar essa ponte pronta, o que eu falo? O transporte individual vai pela ponte e libera toda a Avenida do Pontal, é Lomanto Júnior, né, o nome, para fazer ciclovia, bem generosa, e deixar a faixa de transporte coletivo. Então, transporte individual quer passar, vai pela ponte, dá volta. Porque vai ter um congestionamento lá na outra ponte, a ponte nova, bonita, estaiada, copiada de outros estados da federação. Mas então, o transporte novamente, transporte coletivo e a ciclovia, transporte modal não motorizado, tem que ser priorizado naquilo que libera. Não fazer com que a gente tenha garantia simplesmente, eu quero, porque eu vou ter uma vista bonita e é bom andar de bicicleta na Ponte Nova? É pouco isso. Eu não sei se pode, tecnicamente, se criou lá uma faixa, mas não importa. Eu acho que, porque a pessoa vai dar a volta. O problema não é transpor, né? O problema é sair rapidamente da sua casa e ir para o seu local de trabalho, do seu local de estudo. Então, quem tem que priorizar? Esvaziou o trânsito, não é para ficar melhor para quem mora no Pontal e tem seu carro particular, para ele transitar na ponte antiga. É para valorizar o transporte coletivo, que vai ficar o menor trajeto, e valorizar o transporte via bicicleta. Então, essa é a defesa que eu faço, fazendo um belo projeto ali de ocupação. Isso significa que tem que restringir muito o transporte particular. Vou novamente na que a gente está defendendo, né, Zé? Assim, que tenha carro, mas vai ter carro para andar depois das 10 da noite, tá certo? Ou fora de horário de pico. Se for querer andar no horário de pico, vai mais longe, paga para entrar na cidade. Então a gente tem que ter coragem de fazer proposta audaciosa e restritiva para o transporte privado, tá certo? Tem que ser restrição. Aí a gente falou assim, na Câmara os caras não quiseram aprovar a ciclovia porque tem que fazer a bicicleta elétrica para poder subir o morro. Eu falei aqui, escada rolante. Eu estou há pouco tempo aqui, viu, Socorro? Mas eu só conheço uma escada rolante dentro de uma Riachuelo no shopping de Itabuna. Shopping de Jequitibá. Eu acho que é só lá que tem um par de escada rolante pequenininha. Escada rolante, cara, não é absurdo de caro. Não é isso, não. Tem que faz para subir os morros aqui. E não é para só ligar de bicicleta. Tá certo? Também transporta bicicleta. Mas é para hoje dar mobilidade para as pessoas de idade, né? Pessoas que precisam fazer essa subida diária e que é morro assim.
tá certo? Então, por que eu vou financiar, por exemplo, bicicleta elétrica para uma pessoa, se eu posso deixar uma escada rolante com duplicada o dia inteiro, passando, subindo, descendo, bem iluminada, que vira circulação, as pessoas estão conversando, solidariedade, batendo papo, tal. Então, eu acho que tem que ter coragem de fazer isso. Por que fez no Morro do Alemão e por que não tem em outros municípios do país? É porque ia ter a Copa do Mundo e a Olimpíada? É também. Mas porque não tem projeto. Tinha PAC com dinheiro e não foi feito. Então vai e faz. Né? Hoje a gente tem projeto. Cara, eu estou super feliz de ver que tem projeto. Caramba, 7 milhões de reais. Não precisa gastar tudo de uma vez. Desses 35 quilômetros, faça 5 por ano. Em 7 anos a gente fez ciclovia nessa cidade inteira, pelo amor de Deus. Então, eu acho que são coisas viáveis. Ninguém está inventando a roda em relação à política, acho que a gente tem que implementar. Então, acho que é basicamente isso. E aí responde ao Dailson a questão da bike da ponte, no meu ponto de vista. Tá? Obrigado, gente. Eu vou começar com a pergunta do Xi, de transporte gratuito. Eu não sei se eu acho que devia ser gratuito. Eu não sei. Eu tendo a achar que não. O que eu acho que não limitaria, por exemplo, o fato de existir passe para estudante, né, passe para idoso, meia passagem, incentivos para que no domingo fosse gratuito, né, para atrair passageiros. Mas gratuito eu tenho um pé atrás, assim. Acho que o subsídio podia ser maior para reduzir a passagem, talvez, para um valor mais sensato, se tiver muito cara, né? Tem que fazer um estudo em relação a isso. E esse subsídio, daí só já vou aproveitar para pegar o gancho do subsídio para falar a questão da viabilidade econômica do transporte aquaviário que você perguntou. Eu acho que qualquer sistema de transporte, quando ele vai ser implementado, a gente questiona se ele vai operar em déficit ou em superávit, né? A grande maioria deles opera em déficit. Transporte, se a gente for analisar todos os custos deles, eles sempre vão operar em déficit. Até as concessões aí que o Temer está projetando agora, na verdade, ele vai conceder, muitas delas que ele vai conceder com recurso do governo de construção, né? Então a FIOL aqui, por exemplo, eu trabalho na construção da FIOL, é uma ferrovia que custa 6 bilhões de reais, né? Agora a gente já tem 80% desse valor investido, 4 bilhões, daí a gente vai conceder. Então o subsídio está muito escondido aí. Depois ela vai operar dando lucro, mas ela opera no déficit. Então, as coisas operam em déficit em geral. O transporte opera em déficit, o transporte não dá lucro. É muito difícil o transporte dar lucro. Mas na questão do transporte aquaviário, essa decisão, ela poderia, para ele operar em superávit, para talvez atrair alguém para fazer uma parceria público-privada, o que poderia ser feito é a gente tirar o recurso disso através, por exemplo, de multa, né? Ilhéus, se eu não me engano, são 500 mil reais por ano de multa que a população paga. Não sei se é 500 mil reais por ano ou por mês, não sei. 500 mil reais. Isso que pouquíssimo é fiscalizado, né? Talvez acho que 0,5% das infrações são capturadas aí pela cidade. Que isso aqui sem brincadeira, os guardas de trânsito multam pouquíssimo, assim, é muita infração o tempo todo. Em Curitiba, por exemplo, eu já tomei multa por não dar pisca para mudar de faixa. Não foi nem para fazer conversão, foi para mudar de faixa. Tomei multa, paguei. Então a cidade tem que utilizar esse recurso para capturar. Não é a indústria da multa, não. É até uma fonte de recurso para subsidiar esses projetos. Então, a viabilidade econômica eu não ponho em questão. Ainda mais com essas possibilidades de recurso. Eu acho que até tanto o sistema de transporte de ônibus poderia ter gratuidades para estudante, quanto o sistema aquaviário se tornaria viável com esses subsídios. Mas o recurso não é muito. A previsão que a gente tem é de 1 milhão, se não me engano, é de R$1,2 milhão por